Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje eu quero falar de um tema polêmico, tá? Sobre relacionamentos. Mais especificamente com uma pergunta. Eu quero começar sobre se o cristão ele pode ou não namorar um não cristão, ou até mesmo casar. E esse é um conselho que muitas pessoas, e você não vai ouvir aí comumente, né? É um conselho que muitas pessoas não dão, né? Você já ouviu com certeza alguém dizer, ah, mas o amor supera tudo, ou então eu vou ganhar essa pessoa para Jesus depois que nós nos casarmos, né? Mas será que isso é uma verdade? Será que a Bíblia realmente apoia um relacionamento entre um cristão e um não cristão? Esse é um tema polêmico e que poucos querem abordar com a devida e necessária profundidade, né? Só que hoje nós vamos falar sobre os conselhos que ninguém te dá sobre esse assunto. E eu quero já lançar aqui uma pergunta, né? Você já viveu essa situação? Ou você conhece alguém que está passando por esse relacionamento dividido, enfrentando desafios aí no relacionamento? Já compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E aí eu quero trazer para você, primeiramente, né, o que a Bíblia diz sobre namorar um não cristão. Um cristão namorando um não cristão, ou casado, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Não ponhais em julgo desiguais com os infiéis. E a explicação, o conceito de julgo desigual, ele vem lá da agricultura, né? Quando dois bois são colocados juntos para puxar um arado, né? Se um for mais forte ou mais rápido que o outro, o arado vai sair torto, né? E a aplicação prática para a nossa vida é que quando um cristão se relaciona com alguém que não compartilha da mesma fé, inevitavelmente os caminhos serão diferentes. E aí você pode até trazer o seguinte questionamento: mas e se essa pessoa, se ele ou se ela for uma boa pessoa, né? E eu te respondo que a bondade humana, ela não equivale à salvação em Cristo. Uma pessoa pode ser gentil, generosa, respeitosa, mas se não compartilha da mesma fé, inevitavelmente haverá desafios espirituais por qual eu, você ou qualquer outra pessoa pode passar por essa divisão, né, no relacionamento. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, faz uma pergunta, né, o profeta. Ele pergunta como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? E aí fica uma outra pergunta para reflexão. Se a sua maior prioridade é Cristo, né, como caminhar ao lado de alguém cuja maior prioridade não é Ele, ou seja, não é Cristo? Né? Fica confuso e bem complexo essa questão. E eu quero trazer aqui sobre os perigos que ninguém te fala. Né? O primeiro é que você pode ser afastado da sua fé, porque muitas vezes, pelo coração que o cristão tem, muitas vezes é o cristão quem cede e se afasta dos caminhos de Deus. Namoro, casamento, ele envolve emoções, desejos, sentimentos, e isso pode nublar a clareza espiritual a qual devemos viver. Né? Um grande exemplo disso é o clássico. Só hoje eu não vou para a igreja porque temos um compromisso aqui de família, de casal. E aí, quando você percebe, o seu compromisso com Deus foi enfraquecido. E eu quero abrir um parênteses aqui, que eu não estou falando que o compromisso com Deus, a igreja, ou as coisas relacionadas à sua comunhão com Deus, elas são mais importantes que o seu relacionamento. Mas você poderia se poupar dessa situação, ou dessa escolha, ou dessa divisão, se fizesse boas escolhas, né? De pessoas que compartilham dos mesmos princípios e mesma fé que você. Um outro ponto que eu quero levantar aqui é sobre o peso espiritual do relacionamento. O casamento ele é uma aliança de Deus. Se o casal não compartilha da mesma fé, existe também uma quebra de aliança. Isso pode gerar conflito sobre a criação dos filhos, né? Discussões sobre prioridades, como eu falei anteriormente, sobre a vida cristã versus a vida do mundo, as coisas que a gente precisa resolver e fazer, e o afastamento do círculo cristão, das amizades cristãs, né? E isso gera um grande impacto na sua família e nos seus filhos, porque os filhos vão seguir qual caminho? Eles vêm um lar dividido. Né? Então, se um crê e o outro não, as crianças crescerão divididas, pelo menos conceitualmente divididas. Né? E aí eu quero trazer aqui, para ilustrar, três exemplos bíblicos de relacionamentos que foram assim altamente desastrosos. Porque muitos também acreditam que o amor pode superar tudo, mas a Bíblia ela nos mostra que alianças erradas podem trazer sérias consequências. E eu quero aqui analisar com vocês três casos emblemáticos: o caso de Sansão, o caso de Salomão e o caso de Esaú. No caso ali de Sansão e Dalila, né, a famosa história, o preço pago de um relacionamento errado, né?
A gente vai falar de Sansão, o juiz de Israel, escolhido desde o ventre para ser um nazireu. Né? Ele era dotado ali de uma força sobrenatural pelo Espírito de Deus e a sua grande missão era libertar Israel dos filisteus. E ali você tinha um grande problema na figura de Sansão, né? Porque ele constantemente se envolvia com mulheres pagãs que iam contra a orientação divina. Né? Você pode ver isso lá em Juízes 14. Ele teve relações erradas mesmo antes da famosa história de Dalila, né? Mas ele continuou insistindo em mulheres que não compartilhavam da mesma fé que ele. O exemplo de Dalila era ela era uma filisteia e não amava a verdade de verdade a Sansão, mas ela foi usada para traí-lo, né? Lá em Juízes 16 fala que Dalila insistiu tanto que Sansão revelou seu segredo. E aí o resultado foi que ele perdeu a sua força, foi capturado, teve seus olhos arrancados e morreu lá junto com os inimigos. Né? E a grande lição que a gente deixa dessa história é que o envolvimento com alguém que não compartilha da sua fé, ele pode te enfraquecer espiritualmente. Porque Sansão perdeu o seu chamado, perdeu a sua visão, literalmente, espiritualmente, né? Era um relacionamento fora da vontade de Deus e levou à destruição de Sansão. Um outro caso aqui bem emblemático é o de Salomão e as suas mais variadas e diversas mulheres estrangeiras. Né? O homem mais sábio não teve sabedoria para se salvar. Né? Filho de Davi, conhecido pela sua grande sabedoria, né? Foi também ele quem construiu o templo do Senhor, mas ele também tinha um problema. Né? Deus advertiu sobre os israelitas que eles não deveriam se casar com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres poderiam afastar os israelitas de Deus e aproximá-los de outros deuses. Né? E Salomão ignorou isso. Ele teve nada menos do que 700 mulheres e 300 concubinas, e muitas delas de nações pagãs. Né? Tem um trecho lá em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 4, que fala que suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E com isso, por incrível que pareça, apesar de ter construído o templo do Senhor, Salomão acabou construindo altares para ídolos como Astarote e Moloque. Né? Então ele acabou desviando-se completamente do Senhor. E o resultado dessa desobediência foi ter o seu reino dividido após a sua morte, o reino do norte e o reino do sul. Né? Foi uma grande consequência da sua infidelidade. E aí a gente está falando de um homem sábio, né? E a lição que fica é por, mesmo que a pessoa seja a mais sábia possível, ela pode se corromper sim por relacionamentos errados. Pequenos desvios levam a grandes quedas. E o casamento não muda o coração de alguém, porque na maioria das vezes é você quem muda. Um outro exemplo clássico que eu quero trazer é sobre Esaú e suas esposas hititas, né? Foi uma escolha ali que trouxe amargura para sua família. Né? Essa história está lá em Gênesis 26. O gêmeo, irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaac e Rebeca, né? Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E ali o grande problema nessa história que eu estou relatando é que Esaú ele casou-se com duas mulheres hititas, Judite e Besamate. Né? Elas não compartilhavam a mesma fé que os seus pais. Né? E isso causou uma grande divisão ali na família, né? Uma grande amargura para os seus pais, especialmente para Rebeca. Ele não levou em conta a aliança de Deus com a sua família, fez escolhas baseadas em desejos momentâneos. Né? Olha o coração, olha a mente enganando. Né? E o resultado disso foi que ele perdeu a bênção da primogenitura, o seu nome sequer é citado na linhagem messiânica, né? Apesar de fazer parte daquela família, o seu nome nem é citado. E a lição que fica, né, é que o casamento fora da vontade de Deus, ele não afeta exclusivamente o casal, mas ele também afeta a família e afeta gerações futuras. Porque decisões precipitadas, gente, baseadas no desejo, naquilo que me faz bem hoje, pode trazer consequências futuras e consequências irreversíveis. Então, esses exemplos bíblicos, eles nos mostram que relacionamentos errados, eles podem custar caro. E em resumo, Sansão perdeu sua força e a sua vida. Salomão perdeu sua fidelidade a Deus e seu reino foi dividido. Esaú perdeu sua primogenitura e causou grande dor à sua família. Então, para a gente pensar aqui de maneira mais prática, relacionamentos não são apenas sobre sentimentos, não é o que você ou eu estamos sentindo agora, né? É uma escolha, uma decisão. E eles impactam o nosso destino e a nossa caminhada com Deus, né? Então, escolha, né, esperar em Deus e buscar alguém que caminhe na mesma fé que você.
E aí tem aquela grande relutância, né? Mas eu vou ganhar ele, eu vou ganhar ela para Jesus, eu vou evangelizar essa pessoa, né? Eu vou conquistar ela. E a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo, né? E o namoro, deixa eu alertar vocês, ele não é um campo missionário, né? 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem bons costumes. O coração humano ele é enganoso. O desejo de manter um relacionamento pode te levar a abrir concessões espirituais. E aqui, para a gente tentar exemplificar, quantas pessoas começaram em relacionamentos pensando que ganhariam o outro para Cristo e no final, o que aconteceu? Elas acabaram esfriando na fé. E aí tem um grande perigo, né, que é o apego emocional. Porque muitas pessoas já se envolveram emocionalmente e agora é difícil de sair de um relacionamento, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de se cortar aquele vínculo. E o que a Bíblia ensina sobre isso? A gente fica com a palavra lá de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então cuidado. O coração ele pode te levar a decisões que te afastam da vontade de Deus. E qual é o conselho bíblico que a gente pode deixar? Primeiro, espere no Senhor. Salmos 37, versículo 4, diz: deleita-se também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, quando buscamos primeiro a Deus, Ele vai direcionar as nossas escolhas. Em segundo ponto, ore para que Deus te guarde. Mateus 6,33 vai nessa mesma batida, né? Diz que para buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não se contente com menos do que aquilo que Deus tem para você. Se sua fé é a coisa mais importante da sua vida, se essa crença em Deus é mais importante do que tudo, não comprometa a sua vida com Deus com o relacionamento. E para a gente concluir aqui, um resumo rápido, né, desse tema, a Bíblia nos ensina a não colocarmos em julgo desigual. Relacionamentos com não cristãos podem afetar a nossa fé. E também não use o namoro como um campo missionário, não é para isso. Né? Espere em Deus, porque Ele tem o melhor para você. E aqui é um desafio, uma pergunta para você comentar aí abaixo. Você já viveu isso? Ou você conhece alguém que passou ou está passando por isso? Comenta aqui embaixo. E eu não posso terminar esse vídeo sem pedir a sua colaboração. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Né? Se esse vídeo te ajudou, manda ele para um amigo que precisa ouvir essa verdade. Até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe.